Afinal, o que eu aprendi morando em uma das crises mais complicadas da história recente da Argentina? Bom, meu nome é Moisés, e nos últimos 3 anos eu vivo em Buenos Aires, e desde 2022 eu estou acompanhando a série de transformações econômicas que estão acontecendo em território argentino. Um resumo de tudo que aprendi é que o dinheiro ele é o problema e a solução. A coisa mais complicada que pode existir para uma economia é a inflação. A inflação, basicamente, é a depreciação do valor do dinheiro, o que afeta o poder de compra da sociedade. Por exemplo, quando pensamos que há 10 anos atrás, o quanto poderíamos comprar e ir no mercado com R$ 100, em comparação com hoje em dia, essa é a inflação, essa depreciação do valor da nossa moeda. Em resumo, o problema da Argentina consiste na sua dívida externa, que vem se arrastando desde as décadas de 70 e 80, na época da ditadura que ocorreu em território argentino. Essa dívida, a juros altos, fizeram com que a Argentina não pudesse fazer o pagamento, o que fez com que a sua credibilidade no mercado internacional ficasse cada vez mais sensível. Essa credibilidade sensível fez também com que poucos investidores externos fizessem investimentos dentro do território argentino, fazendo com que as taxas de desenvolvimento econômico do país ficassem cada vez menores. Esse cenário na Argentina acabou se agravando ainda mais após a pandemia, com a economia global e as taxas de inflação cada vez mais altas por conta das injeções de dinheiro para conseguir fazer o apoio da população que nesse momento estava com outras preocupações. Na Argentina, por conta das fronteiras estarem fechadas e essa dificuldade de conseguir produtos externos, fez com que os preços ficassem cada vez mais altos, aumentando ainda mais as taxas de inflação que já eram altas nesse momento. Bom, a partir daí a história já é bem conhecida. Vieram as eleições, veio no Milei com um novo governo, com propostas malucas, mas que fizeram uma revolução e estão fazendo uma revolução, trazendo novas mudanças econômicas para o país, trazendo a estabilidade do câmbio e reduzindo as taxas de inflação mensalmente. A partir disso, eu vi cada vez mais a sociedade argentina se deteriorando. Por conta da inflação, o poder de compra foi cada vez mais se reduzindo, as pessoas ficando cada vez mais desconfiadas da própria moeda e recorrendo a moedas estrangeiras mais fortes e estabelecidas e consolidadas como o dólar. Hoje em dia, é muito difícil você conseguir fazer contratos a longo prazo ou de valores maiores em pesos argentinos. Geralmente, estão sempre lastreadas ao dólar comercial, em que, por exemplo, quando você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, ou os contratos até mesmo de aluguéis, hoje em dia são apenas lastreados ao dólar e, em casos raros, quando ainda está lastreado ao peso argentino, possuem correções quadrimestrais, trimestrais ou até mesmo mensais. Durante a minha estadia aqui na Argentina, eu vejo cada vez mais a importância de ter essa noção sobre o valor do nosso dinheiro. É muito importante a gente construir nossa vida, construir nossa família, mas também pensar no futuro. Afinal, há coisas macroeconômicas, geopolíticas, que estão muito além de nossas responsabilidades e da nossa capacidade de conseguir prever, o que é sumamente importante que estemos preparados o máximo possível. Foi por conta disso que, ao estar presenciando toda essa questão caótica, dessa crise econômica, dessa perda de dinheiro, desses problemas sociais, eu comecei então a estudar como lidar com o meu dinheiro. No Brasil, nós sempre falamos muito que o país está em crise, porém, aqui na Argentina a questão é um pouco mais complicada, porque a crise econômica é muito mais sensível, é muito mais particular e estrutural, algo que vem de anos e décadas de eleições, de presidentes, de mandatos, não importando a posição política, onde sempre houve essa questão beirando a sociedade de que o país está vivendo uma crise econômica. Apesar da crise, eu tive a oportunidade de conversar com muitos argentinos, senhores, jovens, tanto homens, mulheres, pessoas já profissionais, estabilizados no setor privado e também no setor público. Uma coisa diferente que eu vejo em relação ao Brasil e à Argentina é que a poupança do Brasil geralmente é colocada em um banco, numa poupança já estabelecida, com uma taxa de juros baixa, e as pessoas não têm muito interesse em verificar as outras opções. Isso vem mudando agora com as plataformas como o YouTube, com canais de pessoas que mexem com investimentos e educadores financeiros, gerando esse atrativo e essa acessibilidade da informação para as pessoas. No entanto, na Argentina, já há muito tempo, as pessoas sabem que é importante diversificar a sua poupança, porque elas estarem apenas amarradas à sua moeda é muito complicado, principalmente numa situação em que você tem uma economia muito sensível. A partir desse momento, ficou nítido para mim a preocupação que se deve ter com o que temos. É importante vivermos a vida, sabemos que amanhã podemos morrer, mas também podemos viver, e a questão é estar preparado para a vida, para assim podermos vivê-la de maneira mais proveitosa possível. A partir dessa experiência, eu tive cada vez mais a convicção de que é importante ter a responsabilidade com o nosso futuro em relação às finanças. Afinal, é importante estar preparado para o que pode acontecer. E o que eu via muito é que, apesar da crise, muitas pessoas viviam suas vidas normalmente. Geralmente sempre são as pessoas que estavam preparadas,
Desde o meu primeiro ano na Argentina, comecei a estudar questões de finanças, educação financeira, maratonei quase todos os canais de YouTube que você tem aqui. Também li livros em relação a como cuidar do dinheiro, como tratar esse dinheiro, como ter essa cabeça em relação ao que você quer e deseja. E é muito interessante quando a gente começa a aplicar essas coisas, a gente vê o poder que isso tem. A gente percebe que a relação entre o sucesso e o que nós almejamos é basicamente tempo. Eu não gosto de colocar que o sucesso atingido por uma pessoa é quantificado em relação ao dinheiro que ela obtém. Entretanto, por uma pessoa como eu de uma origem mais humilde, é inevitável que quando você tem dinheiro, você tenha opções. E a partir do momento que você tem opções, você tem uma opção de escolher aonde você quer estar. E isso, para mim, é o maior sucesso que podemos ter. Infelizmente, eu noto que nas crises econômicas, tanto em território brasileiro e em território argentino, as pessoas que acabam se afetando mais são as pobres. Tanto pobres economicamente, mas também pobres de conhecimento, as quais não sabem ou não possuem o conhecimento de como se adaptar e se preparar de maneira mais apropriada para passarem de maneira mais resiliente por essas situações econômicas às quais nossas economias latino-americanas estão expostas. As pessoas com quem me aproximei e tive algum contato e que conversaram comigo, geralmente sempre mais velhas, me diziam o mesmo conselho. Por estarmos expostos a essa situação econômica em que nossos países têm essa sensibilidade maior em relação à economia do que países maiores como os Estados Unidos, europeus, China, é importante sabermos alocar nosso dinheiro. Não devemos estudar para ser ricos, devemos estudar para nos preparar às crises econômicas que podem ocorrer eventualmente em nossos países. E algo unânime que vinha essas pessoas é que elas colocavam uma parte do seu dinheiro em seus países, já que elas confiavam em sua nação, mas também elas diversificavam essa exposição, não colocando tudo em um lugar só. Uma outra parte, elas colocavam em mercados consolidados estrangeiros, como mercados norte-americanos, europeus, e a partir disso, eu comecei a cuidar mais do meu dinheiro, ser mais responsável, pelos meus investimentos, entender que alguns investimentos que parecem ser muito distantes, coisas de pessoas milionários, na verdade são coisas bem acessíveis e que a gente pode colocar nosso dinheiro. É importante entender que isso não é para ficar rico. Isso é basicamente para se blindar contra as crises às quais estamos expostos dentro do nosso país. E durante esses anos, isso me permitiu com que hoje eu estivesse um pouco mais confortável em relação à minha situação econômica. Hoje eu posso ir para a Argentina, voltar para o Brasil e ficar um pouco mais tranquilo em relação aos preços que cada vez oscilam mais e mais. Não é segredo para ninguém que 2024 foi um ano de mudanças. Com a gestão do Milei, as coisas ficaram muito mais caras para os brasileiros, conforme eu comentei no meu último vídeo. Não é à toa que vi pessoas muito próximas que haviam escolhido a Argentina como seu local de residência e de imigração, acabaram optando por desistir de seus sonhos e irem, por exemplo, para o Paraguai ou voltarem para o Brasil, porque acabaram não se preparando para as eventuais oscilações econômicas que poderiam vir a ocorrer. E é por isso que agora eu tenho esse desejo de tentar transmitir essa mensagem para que talvez pessoas como eu possam se preparar para crises que possam vir e não desistirem dos seus sonhos.